Hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A informação é fundamental para a busca de ajuda médica e de um tratamento adequado. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central e afeta as funções motoras do corpo. Mas quando a doença é diagnosticada ainda em estágio inicial, pode ter o avanço retardado e os sintomas amenizados, o que oferece mais qualidade de vida aos pacientes. O tratamento inclui os cuidados com a voz, com a comunicação do paciente. Por isso, para entender o que pode ser feito em relação a essa área tão importante, o Vermais recebe a fonoaudióloga e doutora em distúrbios da comunicação, Rochelle Ribeiro Lima. Boa tarde, Rochelle. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kathleen. A área de Parkinson é uma das suas especialidades, né? Eu pergunto, essa área costuma ser deixada, de certa forma, assim, em segundo plano, quando o diagnóstico é dado ao paciente com Parkinson? Inicialmente acontece isso porque as pessoas não percebendo muito a dificuldade de falar, de articular, né? Então acaba deixando em segundo plano. Ocorre que após determinados anos, enfim, alguns meses, acaba tendo dificuldades para deglutir, em alguns pacientes, obviamente, né? E essa deglutição, sim, que daí eles acabam procurando um fonoaudiólogo por conta dos engasgos, né? A gente chama assim de engasgos, então, com líquidos, muitas vezes, ou até mesmo com sólido, é difícil a mastigação, então eles acabam, sim, procurando um fonoaudiólogo. E de que forma tu avalia que isso interfere, esse cuidado com a voz, de um modo em geral, na qualidade de vida do paciente com Parkinson? Então, essa é algo que acontece bastante. A voz, né, a voz do paciente com Parkinson, ela é uma voz um pouco mais, a gente chama hipofônica, mais baixa, né? Então, ela não é uma voz que tenha uma articulação bem realizada, né, uma precisão articulatória. Então, ocorre que essa hipofonia que a gente chama, o fonoaudiólogo, ele sim pode trabalhar, ele pode fazer com que haja uma força maior, uma articulação maior. Porque a nossa voz tem, né, a prosódia, que é a melodia, né, a entonação. Então, a gente acaba trabalhando esses aspectos no paciente com Parkinson para ter essa melhora, para que ele consiga falar melhor com o próximo, né, com o interlocutor, enfim, com quem ele está conversando. O diagnóstico de uma doença, especialmente degenerativa, acaba afetando o emocional do paciente e da família como um todo. Por isso que a gente sempre gosta de trazer esse tipo de assunto, para que, né, traga mais informação, não apenas mas para a família, para que saiba lidar, como lidar com isso, né? E você, doutora, observa que muitas vezes o paciente, a família, na tentativa de ajudar, de um cuidado maior, às vezes vai falando pelo paciente. Tu percebe isso? Sim, ocorre bastante, até mesmo porque eles não querem, digamos assim, o paciente com Parkinson muitas vezes fala um pouquinho mais devagar, né? E a pessoa, hoje em dia, na correria, quer falar um pouco mais rápido, né? Que quer passar a informação mais rápido e às vezes deixa realmente o portador da doença com Parkinson um pouco mais de lado e tenta falar por ele, né? Ou até mesmo por conta que às vezes acha que o paciente não está fazendo, não tá dando o melhor dele para falar, né? Então, às vezes, vamos deixar assim, eu falo para ele dizer as coisas, ele não fala, ele não está falando forte, ele deveria falar forte. Então, tudo isso tem esse mecanismo também emocional dentro da família, né, com o paciente. E que com o tempo vai se consolidando. Se a pessoa tenta falar, é como a criança, às vezes, né, na fase inicial de querer falar, a pessoa fala por ela, com o tempo o paciente também pode acabar desestimulado a se expressar. Então, qual a recomendação, né, para quem ainda, de repente, já não é mais a fase inicial, a pessoa já está no estágio, é possível reverter ou melhorar essa comunicação com a fono? Sim, com certeza. É possível melhorar fazendo terapia fonoaudiológica, né, em especial. Hoje nós temos algumas técnicas que fazem com que o paciente ele pense forte, fale forte, e isso faz com que ele consiga sair daquele estado, né, que ele está, para um estado melhor de falar, bem como para deglutir. E isso tem melhorado muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, a fonoterapia, ela vem com esse auxílio
para o paciente. Então, se você aí de casa tem alguém, né, na família com um diagnóstico, busque um profissional. Joinville hoje tem um atendimento de altíssima qualidade. A Rochelle, além de doutora, é professora também. Em breve ainda terá mais qualificação ainda, né, para os profissionais de Joinville. Sim, em breve a gente vai ter novidades, com certeza. E a gente vai acompanhar para você aí de casa, mas então fica a dica nesse dia de conscientização do Parkinson. Doutora Rochelle, muito obrigada pela sua presença. Em breve volta para falar mais sobre essa especialidade que vai ficar ainda mais forte aqui no município.